falar, como eu disse, sobre produtividade e equilíbrio pessoal, que dois temas que parecem que se repelem, mas na verdade precisa andar junto, né? E eu disse aqui agora há pouco, antes do Flávio entrar, e eu acho que ele escutou, que produzir muito é diferente, né? Trabalhar muito é diferente de produzir muito, né? Quantas pessoas que eu conheço, com as quais eu convivo, que trabalham muito, que não tem tempo nem para tomar um café direito, para poder esticar a perna, e no final do dia chega com a sensação de não ter conseguido fazer absolutamente quase nada. Então, isso é sinal que a pessoa às vezes está trabalhando muito e produzindo pouco. Trabalhar muito não tem nada a ver com produzir muito, né? E em algum momento você que está aqui, você já deve ter falado ou ouvido alguém falar no final do dia: meu Deus, trabalhei tanto hoje, parece que eu não fiz nada. É porque você trabalhou muito e não produziu muito. É diferente um conceito do outro. Trabalhar muito não é sinônimo de produzir muito. A chave disso é equilíbrio. Conheço pessoas que trabalham meio expediente e produzem mais do que pessoas que trabalham o dia todo. Conheço pessoas que se organizam tão bem na rotina que elas dão conta de tudo que tem que fazer. Valvimar, então você está dizendo que a gente tem que viver uma rotina padrão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Claro que não. Mas quando eu conscientizo dessa importância de produtividade, aquele tempo que eu estou dedicando para mim, eu vou com força total, sem perder o foco, a disciplina, a constância, a persistência, o entusiasmo, o vigor, a energia, a motivação, o bom humor e a alegria. Muita gente já conhece os espartanos pelo filme 300, né? É um filme de ficção, né? É um filme de guerra, quem gosta de filmes de guerra, né? Tem Troia, tem Gladiador, tem vários filmes, né? Voltados para essa vertente aí de guerreiros, enfim, de batalhas, né? E eu comecei a estudar esse povo que realmente existiu, né? Essa cultura desse povo da Grécia, que realmente existiu na Grécia, e eles realmente eram um exército diferenciado, a Grécia. Eles tinham um pensamento, uma forma de pensar, e que tem muita coisa com o desenvolvimento pessoal, de aperfeiçoamento, de foco, um foco extremo em batalha, de muito treinamento, né, coisa que você faz muito bem, Valvimar. Essa questão de treinamento, que Portões de Fogo, que é o livro de Steven Pressfield, é o livro que eu faço hoje, a resenha no meu canal, né, toda quarta-feira. Eu vou resenhando esse livro aqui, tirando boas reflexões aqui e colocando para a vida moderna. E esse é o foco do meu canal, né? A gente fala sobre desenvolvimento pessoal, mas voltando ao passado. Tentando pegar a mentalidade dos guerreiros de antigamente, porque eles tinham situações muito mais complexas, né? Onde era entre vida e morte, e você tinha que tomar rápidas decisões, né? Rapidamente você tinha que tomar decisões, você tinha que ter estratégia, você ao mesmo tempo tinha que manter o controle emocional, né? Então tudo é relacionado literalmente com o desenvolvimento pessoal. Os espartanos, eles iam para a guerra, eles tinham que fazer um treinamento muito duro, eles tinham uma disciplina militar muito rígida, muito forte, né? Mas eram pessoas, por incrível que pareça, apesar de ser sanguinários ali no campo de batalha, eles tinham a questão religiosa muito forte, eles admiravam muitos deuses religiosos, né? E eles cultuavam muito a questão da família, de estar junto com a família, de ter essa espiritualidade forte, né? Então tinha um certo equilíbrio, né? Tinha um certo equilíbrio nesse ponto. Os espartanos, eles iam para a guerra, eles iam lutar contra os povos adversários, né? Contra os inimigos, enfim, sejam por conquista de terra, seja para defender o próprio território. Cada espartano tinha 2 pulseiras mais ou menos igual a essa aqui. Cada espartano carregava 2 pulseiras. Uma significava espírito de guerra, ir para cima, ter foco, ter meta. Literalmente, essa pulseira significava você não ter emoções. Você tinha que ir lá e fazer o que era para ser feito. Você colocava a armadura, você colocava vestimento, o elmo, colocava as armas na mão e ia para a guerra. E a outra pulseira significava família, amor, paz, plenitude, Deus, religião. Essa outra pulseira, eles tinham esse ritual. Antes de ir para a guerra,
eles tiravam a pulseira da família, do amor, da paz e colocavam no cesto. E iam para a guerra apenas com a pulseira, né, do foco extremo, que representava o foco extremo ali para a guerra mesmo, para a batalha. Era um controle de mortalidade dessa tribo de espartanos, né? Eles controlavam a mortalidade assim. O espartano que não voltasse para pegar a pulseira dele da família, provavelmente ele tinha morrido no campo de batalha, né? Era uma forma que eles controlavam isso. Mas o significado disso, para a gente entrar no foco aqui, no tema disso tudo aqui, que eu acho muito legal, era isso. Quando estava no campo de batalha, não existia família, não existia procrastinação, não existia negociação com a própria mente em relação a cumprir ou fazer aquilo que tem que ser feito, né? Quando estava no campo de batalha, a mente, parece que as emoções, eles não eram emocionais, eles simplesmente tinham a meta, tinham que cumprir, e igual uma máquina de combate, igual uma máquina de guerra, né? Ao mesmo tempo, depois da vitória, depois da batalha, eles tiravam essa armadura, eles recuperavam a pulseira do amor, da família, de relaxar, de estar com seus, né, de buscar Deus, né, de confraternizar, de beber um vinho ali junto com os amigos, rindo, contando muitas piadas, indo para um lado totalmente oposto. Então, resumindo, era uma personalidade um pouco que a gente pode dizer hoje bipolar. Inclusive, Valvimar, você falou muito bem na sua entrevista espartana, né? Um momento de foco, né? Que eu achei muito legal que você falou, que a gente pode até usar de exemplo aqui. Quando você colocou a sua meta ali de ler os livros, eu vou ler os livros e eu vou bater a meta e vou fazer o que tem que ser feito. Então você pegou lá o balde com água fria e ficou acordado de madrugada, mas você bateu sua meta. E eu acho que ali você estava no modo espartano, modo realmente ali, ó, guerreiro mesmo, sabe? De falar assim, ó, eu vou fazer o que tem que ser feito e não ter negociação com as emoções, com a procrastinação, com a preguiça. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu acho que é um excelente exemplo para isso. Então, esse tema eu acho que é muito legal, porque eu trouxe para a vida da seguinte forma. Vai ter momentos que eu vou ter que estar nesse modo espartano, de guerreiro, de ir para cima, mas tem momentos que eu vou ter que relaxar, que eu não preciso estar nesse modo, né? E o que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas, elas trocam, né? Às vezes elas estão focadas e tal, e ela leva aquele trabalho para casa, para a família, e trata, às vezes, os parentes, os familiares, igual como se estivesse tratando um colega de trabalho, e só fala da empresa, dos problemas da empresa, não consegue relaxar, não consegue desligar, né? E ao mesmo tempo tem gente que vai trabalhar, que tinha que estar ali na meta, na missão, no foco, na determinação. A pessoa está tomando um cafezinho, está conversando com um, está conversando com o outro, está procrastinando, o serviço está agarrando, e a pessoa está enrolando. É que tem que ter espaço e tempo para todas as coisas, né? Sim, então, você claro. tem o seu momento de força total, empenho, dedicação, produtividade, fazer o que tem que ser feito, e muitas das vezes não é só o que a gente gosta, né? Quem dera se a gente pudesse fazer apenas o que a gente gosta, né, Flávio? Quem dera. Com certeza. A pessoa que se propõe a fazer uma dieta, aí ela faz a dieta, ela começa certinho, ela vai no nutricionista, ela paga às vezes um personal trainer, ela começa a mudar a saúde dela, os exames, glicemia, triglicéridos, começa tudo a entrar no eixo ali, mas de repente vem aquela pessoinha do trabalho, só um docinho hoje, ou então aquela tia na festa de família, sempre tem a tia na festa de família, não, só um pavê, não vai te matar não, é só um docinho aqui de maracujá, e a pessoa está focada ali na meta. Nesse momento, eu acho que ela realmente, se ela está focada, determinada, eu acho que ela realmente tem que focar no modo espartano ali e fazer o que tem que ser feito sabe, e não ser emocional, não negociar, né? Se o foco, a determinação, é a saúde dela que está em risco, né? Às vezes muitas pessoas acabam tendo que passar por esses processos de dieta e fazer atividade física, não é nem por querer, porque o próprio corpo está pedindo, né? A própria saúde está pedindo, está demandando isso, né?
casos de líderes. Você tem muitas mentoradas, são líderes aí, mulheres, né, no comando, na gerência, né, a Sheila mesmo tem esse perfil, né, e elas têm um chão de fábrica ali de homens, que elas têm que dar ordem nesses homens, elas têm que ter aquela postura forte com esses homens, né, ela não pode ter sorrisinho demais, não pode ter gracinha demais, não, está num ambiente profissional, está num ambiente sério de trabalho, e às vezes ela chega com aquela postura dentro de casa, e aí o marido já lavou a louça, o filho já fez aquilo, se você não tirar essa toalha de cima da cama, eu vou te demitir. Sabe? Ela vem com aquele peso do trabalho para dentro de casa. Homens, às vezes, também, em cargos de liderança, acha que o filho, a mulher é funcionária e sai mandando e começa a misturar tudo e trazer os problemas e tal. Então, a gente vê muito essa inversão, né? A gente vê muito essa inversão. Saber ter esse contexto certo, né? Eu acho que saber carregar essas duas energias com a gente pode parecer até bipolar, mas nos contextos, nos ambientes adequados, acho que é fundamental, né? Tudo em excesso é ruim, né? Tudo em excesso é ruim. Uma pessoa que fica numa rotina muito monótona, ela cansa. Uma pessoa que fica numa rotina muito intensa, ela cansa também. O excesso de futuro me leva para um quadro de ansiedade, um excesso de passado me leva para um quadro de depressão, um excesso de estresse, um excesso de presente me leva para um cenário de estresse, burnout, pânico, etc. e tal. Então, tudo na vida, em excesso, é ruim. O excesso do trabalho é prejudicial, mas a falta dele também é prejudicial. Exatamente. E a palavra-chave, talvez, é equilíbrio, que foi um tema assim, que a gente combinou junto, mas assim, equilíbrio. Valmar, e como achar o equilíbrio? Existe uma receita pronta para todo mundo? Óbvio que não, né? Claro que não. Tem pessoas que o equilíbrio dela, ela vai achar fazendo determinadas coisas, tem outras que vão achar fazendo outras coisas, né? Mas o ponto-chave é a gente começar a refletir como que anda a minha rotina. Né? E como eu disse no início, trabalhar muito não é sinônimo de produzir muito. Não é. Falou muito bem. Então, é isso mesmo. Eu digo sim. A gente precisa ter no dia de 3 a 5 atividades extremamente importantes, que são aquelas que dizem sobre o meu trabalho, sobre os frutos da minha profissão. Sim. Agora, se eu tenho uma rotina de 7 até as 17 no trabalho, sem parar, sem interrupção, eu sou um forte candidato a, daqui a um tempo, estar num quadro de cansaço físico, mental e etc. Tem uma pesquisa que ela mostra o cérebro de uma pessoa quando ela participa de várias reuniões sem fazer uma pausa. Olha, interessante. Alguns médicos pegaram uma pessoa, fizeram um eletroencefalograma e analisaram 2 momentos. Um dia, onde a pessoa participa de reuniões sem parar, direto, sem uma pausa, e um outro dia, momentos de pausas entre reuniões. Faz uma reunião, um intervalo de 10 minutos, depois tem outra, depois para com outro intervalo. É impressionante como que a gente vê no resultado da pesquisa o quanto que uma pessoa que participa de atividades ininterruptas, sem uma pausa, o cérebro dela, ao longo do dia, chega quase a ferver, igual um motor de carro. Eu imagino. O cérebro fica vermelho. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente começa o dia com ele azulzinho, ali, numa situação normal, de temperatura e pressão, mas quando eu sou acometido a um nível alto de pressão e rotina intensa, ele começa a ferver igual o carro. E aí, o que acontece com o carro quando ele esquenta muito? Ele ferve, né? É verdade. Aí eu tenho que parar, abrir o capô do carro, esperar ele esfriar, abrir o compartimento da água do radiador e completar de novo. Assim é o nosso cérebro. Só que a gente não pode abrir o nosso cérebro. O que a gente precisa fazer é encontrar esse equilíbrio
para compreender. Eu contei, né, na entrevista sobre leitura de livro, que era uma meta, e aí quando eu conto essa história, algumas pessoas até me julgam assim, né? Poxa, você é doido, né? Não, mas é meta. Meta foi feita para ser batida, não foi feita para ser postergada. Exato. Objetivo traçado foi feito para ser alcançado. Já pensou se os guerreiros, com a ideia, com a meta de vencer o inimigo, no meio da guerra, vamos voltar, vamos revisar essa meta? Agora eu não quero mais ganhar essa guerra. Deixa eu dar uma descansada aqui, deixa eu parar para beber uma aguinha aqui. Naquela época não podia, né? Realmente ali já era, 1 minuto ali, qualquer pensamento, negociação consigo mesmo ali, mais emocional, já era. Né? Vamos sentar na sombra, né? Vamos sentar na sombra um pouquinho. Vamos dar uma descansada ali, né? Vamos sentar na sombra, foi ótimo. O ponto é, quando eu tenho clareza daquilo que eu tenho que fazer, naquele momento, naquela janela de tempo que eu tenho que dedicar para aquilo que de fato eu preciso fazer, eu não me distraio com nada, eu vou com tudo para aquilo. Aí sim é produtividade. Eu não me distraio, eu não deixo ninguém me tirar o foco. Porque depois, aí sim, nós vamos despressurizar, como diz a Sheila aqui no chat, né? Eu estava vendo uma entrevista do Gustavo Borges, que é aquele nadador, né? Nadador famoso. Sim, sim. E perguntaram para ele qual que é a receita do sucesso. Ele falou assim, produzir e descansar. Porque o corpo do esportista, do nadador, do atleta, ele tem que ter momento de descanso para o músculo voltar para uma posição normal, sei lá, para entrar num estado de vigor. Assim também é com a gente, né? Não sei se você concorda, mas precisa disso. Mas naquele momento que a gente está produzindo com foco total, eu não posso me distrair, concorda? Exatamente, Valdemar. Na verdade, a gente pega até pela história bíblica aí, né? Até Deus descansou, fez o mundo, né? E descansou no 7º dia, né? Tem essa Exatamente. Eu, às vezes, as pessoas geralmente, eu também, eu era muito assim, fazia aquela lista de tarefas, 20 tarefas, 30 tarefas, 10 tarefas, enfim, encher a agenda. Só que a pessoa, ela não fazia uma própria análise naquilo que ela colocou na agenda. Perfeito. Mas espera aí, qual meta que realmente é importante, qual meta que realmente deve ter um foco extremo aqui? Então ela começa, paga a conta aqui, manda e-mail ali, compra um negócio ali, e ela vai fazendo aquele monte de coisa, e ela sente que a vida dela não andou, ela não desenvolveu, ela sente que está travada, fez muita coisa, está cansada, mas é como se ela tivesse gastado a energia dela, direcionado a energia dela de uma forma assim, jogou a energia fora. Aí eu fui ver até a história de Elon Musk, né? Eu tava vendo como é que era a rotina do Elon Musk, né? Que tem 2, 3 agora empresas aí que administra vários negócios e ele usa técnicas de produtividade, né? Ele faz cada tarefa por 5 minutos só. Ele faz 5 minutos uma tarefa, depois ele já troca para outra tarefa, 5 minutos a outra tarefa, depois já troca de tal forma que ele não cansa nunca. Ele tem aquela lista, mas ele fica 5 minutos em cada tarefa e ele vai girando aquilo ali, né? E eu acho legal a gente poder falar aqui, você deve conhecer, Valdemar, a técnica Pomodoro, né? Não sei se você... que eu acho que ela define tudo isso aqui, né? Porque você, naquele tempo ali do Pomodoro, 25 minutos, é o padrão que eles falam, né? Mas você pode mudar isso da forma que você preferir. Faz 25 minutos de atividade intensa, com foco extremo, sem distração, sem celular, né? Hoje o celular é uma arma aí do mal, né?
se a gente não souber usar, ele acaba prejudicando a gente, e o tempinho ali de descanso que já é calculado. Então, acho que utilizar técnicas e priorizar, igual você falou muito bem, as 3, as 5 tarefas daquela lista gigante que vai fazer a diferença lá na frente, né? Que realmente você vai sentir, você vai ter aquela sensação de que produziu, que sua vida andou, que alguma coisa aconteceu naquele dia, né? A frase do Augusto Cury. Augusto Cury é um cara que eu gosto muito de ler, né? Ele fala assim, ó, quem se cobra demais é carrasco de si mesmo. Exatamente. Não sei se faz sentido, né, para vocês, mas quem se cobra demais é carrasco de si mesmo. Olha, o problema não é se cobrar, veja bem, não estou incentivando ninguém a viver uma vida padrão, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. Mas é quem se cobra demais. Porque se cobrar a gente tem, porque a gente tem que ter uma vida pautada por planejamento, execução. Eu sou fã disso, eu vivo assim, e eu adoro falar disso. Eu tenho para mim, todos os dias a gente precisa mapear de 3 a 5 tarefas extremamente importantes, só. Não, fora isso mesmo. Simplifica, né? Minimalismo, né? Tem que ter uma vida, assim, com planejamento extremamente prático. Valvimar, e o que deveria entrar nessas 3 a 5 ações? Primeiro, quais ações que eu estarei fazendo no meu dia para a manutenção dos meus relacionamentos? Mandou uma mensagem de bom dia para quem? Mandou um áudio para quem? Fez uma oração para alguém? Ligou para alguém que não liga há um tempo? Eu faço isso de vez em quando. De vez em quando eu pego o celular de manhã cedo. Bom dia, estou mandando uma mensagem só para te desejar um bom dia, Deus abençoe seu dia, pronto, acabou, e vida que segue. Né? Para quê? Para manutenção dos relacionamentos. Porque isso é importante. Né? Segundo ponto, Flávio, que eu gostaria de trazer, atividades e cuidados pessoais com a gente. Todo mundo tem que ter uma ação, 2 ações por dia para você mesmo. Exato. Leitura, uma atividade física, uma atividade de relaxamento, dormir mais cedo, enfim. Né? E terceiro ponto, planejamento e foco nos objetivos. Quais ações que você está implementando no seu dia que tem destino aos seus objetivos de vida. Então, de 3 a 5 ações por dia. Ações que focam na manutenção dos seus relacionamentos, atividades e cuidados pessoais consigo mesmo e planejamento e foco nos seus objetivos. Fora isso, cuidado, você pode estar se distraindo com coisas que não vão agregar valor para você. E tem gente que acha que o que vai só agregar valor é o lado profissional e financeiro. Como se fosse a única riqueza, né? E esquece da nossa riqueza que se chama saúde. E sem ela a gente não faz nada. Esquece da nossa riqueza que se chama nossa esposa, né? Ou marido, nossa família, nossos filhos, né? Quem tem filho. Porque são outras riquezas da nossa vida, né? Nosso lado espiritual com Deus, a meditação, uma conexão com o Pai. Né? Eu acho que essas outras riquezas, elas têm que estar na agenda, elas têm que estar nessas listinhas mesmo, igual você falou aí, de 3 a 5 metas, porque isso causa a diversificação de tal forma que a vida fica mais equilibrada, né? Porque às vezes você coloca aquelas metas profissionais, e a gente vê muito isso, né, Valvimar? A pessoa foca só realmente ali no trabalho, nas finanças, e aí quantos casamentos não acabam, né? Infelizmente, quantos relacionamentos de amizade acabam se dissipando, a pessoa às vezes ela consegue um sucesso grande financeiro, mas a saúde dela ela está esgotada, ela não aguenta fazer nada, ela não consegue nem, às vezes, nem comemorar a vitória que ela mesma conseguiu, né? Ela não consegue passear com os filhos, né? Olhando a questão da saúde, ou às vezes a pessoa tem tudo e, como eu já vi, infelizmente a pessoa ela tem um lado espiritual vazio, a pessoa ela foca só na questão, né, de ter o status, de ter o poder, e só que ela como ser humano ela está vazia. Por mais que ela tenha tudo, ela se sente sozinha, porque ela não tem Deus.
Ela não cuidou dessa parte espiritual, né? E o desafio do equilíbrio, ele é tão grande porque a gente vive numa sociedade onde todos estão na contramão disso que nós estamos falando, né? Sim. Todos não, Sim. A maioria, né? Sim. Estão na contramão disso. Então, veja, Leandro Carnal, ele fala uma frase que também eu gosto, que foi até quase que um tema de uma live minha agora no passado, que eu falei sobre a importância do trabalho, e o trabalho para mim é um dos pilares essenciais da vida, porque é ele que nos dá condições de sonhar e realizar nossos sonhos, é verdade, né? Mas o Leandro Carnal fala assim, ó, quem trabalha muito corre o risco de perder a família. Agora, quando você não trabalha, você corre o risco de perder a família também. Então, veja, o trabalho edifica o homem, gente, isso é bíblico, né? É verdade. Trabalhar é a coisa mais gostosa do mundo, não sei se você... Cara, eu amo trabalhar, mas eu amo. O trabalho é algo genuíno, né? E não estou falando trabalhar somente trabalho remunerado, porque o trabalho em casa cansa tanto quanto, Sim. né? Sim. O afazeres do dia a dia. Mas o ponto-chave é avalie se você está trabalhando muito ou produzindo muito, avalie se está havendo o excesso, que o excesso realmente ele é disfuncional, né? E ao mesmo tempo, o que você anda fazendo para ter uma vida em equilíbrio, né? O que você anda praticando para ter uma vida em equilíbrio. E uma vida em equilíbrio... na rotina, né? Exatamente. A gente sabe que uma vida em equilíbrio necessariamente e obrigatoriamente passa no mínimo aí por uns 4 caminhos, mas um deles, uma pessoa que não se organiza, ela não consegue ter uma vida equilibrada e nem uma produtividade elevada, né? Porque ela fica o tempo todo começando uma coisa e não terminando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e só se cansa, né? Então, acho que esse é um dos principais desafios que a turma enfrenta, concorda? É um desafio que a turma enfrenta e que eu enfrento também, que eu sendo sincero, Valdemar, eu acho que isso aqui não é para qualquer um. Foco não é para qualquer um. Você vê a complexidade da vida com essas várias áreas e você, de repente, você tem que falar assim, eu vou focar num projeto só. É difícil. É difícil. Porque eu vejo que tem aquela história do pato, né? O pato não nada, o pato o pato não voa, o pato não canta, o pato não corre. Quando você começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo. A minha vida é um pouco assim, né? Eu acostumei. Só que isso, o nível de elevação, o nível de produtividade, você se eleva, é claro, você tem uma evolução, mas ele é muito mais lenta. Então, com o poder do foco, né, quando você consegue focar numa área só, você consegue dar mais poder para aquilo. Só que o foco, ele tem esse perigo. Quando você foca demais numa coisa, você não pode esquecer a família, você não pode esquecer a saúde, você não pode esquecer seu relacionamento, né? Então, tem os períodos do foco, né? O foco, você tem que sair, ir pro foco, mas você tem que saber voltar depois pro equilíbrio. Então, fica nesse jogo, nessa dança, né? Manutenção dos relacionamentos. Que relacionamentos, Valdemar? Aqueles relacionamentos que vão me ajudar a alcançar o meu propósito de vida. Então, caminhar com gente que sonha similar a você, caminhar com pessoas que vão te dar conselhos, vão te colocar no caminho de avanço, de evolução. Gente, isso é bíblico. A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Diga com quem tu andas, né? Eu te direi quem é. Você acaba sendo julgado. O ambiente que você tá, com as pessoas que você tá, a roupa que você veste, as músicas que você escuta, os filmes que você vê. Aquilo ali vai te moldando. As pessoas, você pode até não ser aquilo, mas as pessoas vão julgar. As pessoas vão julgar, né? Perfeito. E aí, não estou falando que nós não vamos conviver. Claro que nós vamos conviver com todo mundo, lógico. É bênção demais. Mas quem são aquelas pessoas que você vai ter foco para fortalecer um relacionamento saudável e sustentável com elas? Esse, para mim, é um foco muito importante. O que eu ando fazendo para cuidar de mim mesmo? Porque se falta a minha saúde, falta tudo.
Exato. Né? Se falta a minha saúde, falta tudo. Falta o essencial. Sem a saúde, não faço nada. Falta o combustível, né? Falta o combustível. Foco no planejamento e objetivo de vida. Mas como é que eu vou focar em planejamento e objetivo de vida? Primeiro, estabelecendo seus objetivos. Onde você quer chegar? Qual preço que você quer pagar para alcançar o que você quer alcançar? Então, eu sugiro que cada um de nós tenhamos 3 focos. E aí que mora o segredo. 33% para cada foco. Porque somando tudo vai dar quantos por cento? 99%. Ah, mas e 1%? O 1% é margem de erro da engenharia. Pode dar alguma coisa errada no meio do caminho. Não, é verdade, claro. Imprevistos acontecem, não tem como. E aí você vai encontrando, meu caro, esse equilíbrio. Aí você vai ter determinada fase da sua vida, como foi na minha, que você vai trabalhar como ninguém, porque ali o foco é o estudo, é o trabalho e força total, mas chega na outra fase que aí você já diminui o ritmo e aumenta o foco da manutenção dos relacionamentos, família, espiritualidade. Por quê? Porque você já deu uma equilibradinha no trabalho. Por isso que, por exemplo, quando a gente está estudando, quando a gente está fazendo a faculdade, um curso técnico, a gente só vive praticamente para estudar, concorda? Olha, o foco nosso está todo em estudar. Aí depois que você forma, você fala assim, agora eu vou dar uma pausa para eu poder descansar um pouquinho. Isso é equilíbrio. É verdade. E aí a gente vai encontrando no meio do caminho essa maleabilidade para quê? Para não ficar no excesso. E o excesso a gente sabe que é prejudicial. E eu acho que a comunicação, quando você está no período de foco com a família, com os amigos, com as pessoas mais próximas que te amam, que querem a sua companhia, a sua presença, essa comunicação, ela tem que acontecer. E eu acho que muitos relacionamentos acabam se dissipando por aí. Porque a pessoa começa, igual foi meu caso também, você estava estudando para concurso, hoje eu sou concursado na prefeitura. Foi um período da minha vida que eu tive que realmente abraçar os livros, esquecer da vida um pouco, a vida pessoal, os amigos, me isolei mesmo dos amigos, de festas, de eventos. Foi uma fase que eu tive que realmente dedicar bastante, mas eu tinha a comunicação, eu deixava claro, né, para a pessoa que estava comigo, deixava claro para a família, olha, eu estou passando por um processo, por um período temporário na minha vida, mas que eu vou ter que dedicar. Mas muitas pessoas, elas começam a tomar as decisões e não avisa ninguém, e já vai tomando as atitudes, e aí as outras pessoas estranham. E aí não tem aquela manutenção do relacionamento que você falou, que é o item 1 aí que você falou. A manutenção dos bons relacionamentos. Aí vai se perdendo, você começa a se tornar uma pessoa esquisita, né? As pessoas falam assim, o cara sumiu, o cara não me liga mais, o cara não tá fazendo questão mais da minha amizade, o cara não quer encontrar comigo mais. O que tá acontecendo, né? A Cláudia disse aqui, ó, o ambiente acaba influenciando. Influencia muito, viu, Cláudia? Muito, muito, muito. E a gente tem que estar muito atento a esses sinais, né? O ambiente vai influenciar, e quanto mais a gente trabalha a nossa própria identidade, mais a gente vai sabendo caminhar nesses ambientes, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade extremamente imediatista, impaciente, agressiva, intolerante, e se a gente não tomar cuidado, é perigoso a gente entrar nessa vibe também. O resultado é para ontem, né? Isso que você falou foi muito inteligente. Isso que você falou tem tudo a ver. A partir do momento que você identifica o ambiente, você tem que primeiro voltar para si mesmo. Peraí, quem que eu sou? Eu sou uma pessoa que tem que ficar frequentando esse tipo de ambiente? Eu sou uma pessoa que tem que ficar escutando esse tipo de coisa, de fofoquinha? É isso que eu quero da minha vida? Como você diz no item 1, os relacionamentos que você quer cultivar são com pessoas que estão querendo o quê? Qual direção que elas estão indo? Elas estão procurando uma elevação mental, espiritual, financeira, de prosperidade, né, de fazer o bem, ou são pessoas que estão te puxando para baixo, né? Então, a Cláudia falou bem, o ambiente, se deixar,
Se a gente não ficar de radar atento, ele corrompe a gente mesmo, né? Corrompe. E se você estiver num ambiente onde ninguém acredita que produtividade e equilíbrio andam juntos, você vai acabar entrando na vibe daquele ambiente instável. Então, quanto mais você conversa e convive com quem tenta diariamente e consegue trabalhar essa produtividade, esse equilíbrio, esses pratinhos rodando tudo juntinho um do outro, mais você vai conseguir alcançar e fazer isso. Mas é preciso uma força de vontade muito grande, é preciso a gente arriscar para fazer. E aí a gente tem que pagar um preço por isso. Não tem jeito, gente, não tem jeito. A gente paga um preço muito alto por isso. Mas o preço que a gente paga vai trazer o resultado que a gente quer. De um estudo que acabou de ser divulgado no Brasil, que o brasileiro tem um foco em planejamento financeiro somente de curto prazo. Aliás, é verdade. A pesquisa não fala curto prazo, a pesquisa fala curtíssimo prazo. A gente vê isso no dia a dia, né? Meu amigo, o que essa pesquisa está falando? Que nós não pensamos a médio e longo prazo quando se fala em planejamento financeiro. Que a gente não junta R$20 por mês, que a gente não guarda uma gratificação que a gente ganha no trabalho. Por quê? Porque o nosso foco está em aproveitar o hoje como se o amanhã não existisse. Porque a nossa mentalidade foi aculturada, ou a gente cresceu num ambiente onde as pessoas falam ou falavam que a gente tem que aproveitar o hoje como se fosse o último dia. Sério? Não, é o famoso carpe diem, né? É o carpe diem, deixar a vida me levar, vamos viver aqui, vamos viver de forma extrema, né? E esse tipo de mentalidade, infelizmente, às vezes vai ter que aprender igual eu aprendi, que foi tomando porrada. Na dor. A dor me ensinou que, olha, se você não tiver uma reserva de emergência, se você ficar doente, quem é que vai pagar, né, um plano de saúde? Quem é que vai pagar um remédio, uma internação? Se o seu carro estourou o motor, quem é que vai pagar o conserto do motor? Né? Então não é nenhuma questão de ter dinheiro por vaidade ou porque... Não, é uma questão de necessidade porque a gente não sabe o inesperado. Infelizmente, a gente não sabe o inesperado que a vida pode jogar na gente. Então, se você já tem uma base financeira, psicologicamente você já fica mais tranquilo, né? Cara, isso é muito legal. Mas eu acredito tanto numa sociedade que ainda vai acordar para isso, né? Hoje eu estava conversando com uma colega e a gente estava falando disso, né? Sobre tomadas de decisão, e ela falou assim: Valvomar, o meu marido às vezes me chama para ir assim, vamos para a praia? Aí eu falo com ele assim, peraí, mas a gente está com as contas em dia? A gente está sendo produtivo? A gente está se organizando? Porque quando a gente voltar, vai estar tudo aí. Olha, isso, o que eu ouvi isso dela hoje, eu fiquei feliz da vida, porque assim, eu acho que isso é um pensamento de gente produtiva, que analisa não somente o momento, mas analisa o contexto. De forma racional, né? Busca esse equilíbrio. Olha, ela focou no planejamento e foco no objetivo, ela focou nas atividades e cuidados com ela mesma e com a família, e ela pensou na manutenção dos relacionamentos, porque um relacionamento de briga num ambiente onde tem crise financeira é muito ruim. Então ela foi sábia, né? E eu acho lindo isso, né? Essa sabedoria em direcionar o esposo para uma reflexão se realmente valeria a pena ir para a praia naquele cenário. E é interessante, é só pegar no gancho aí nessa pesquisa sua, que não sei se você chegou a ler aquele livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Uhum. 70% dos divórcios é problema financeiro. Não é? Então, assim, ela foi muito sábia mesmo. E querendo ou não, as pessoas, a gente é emocional. Vamos pra praia, a gente tá precisando viajar, a gente tá precisando...
vamos, né, e a gente não olha a longo prazo. Então é muito bom quando a gente consegue olhar as coisas com mais razão, botar na planilha, né, e ver se a gente pode. Tem que ter emoção, é claro, tem que viajar, o casal tem que ir pra praia, mas tem que estar alinhado a razão com a emoção, né? Então, meu caro, mas só que eu acho que eu não sei se eu vou na contramão, mas é porque a vida não é somente os prazeres momentâneos, não pode ser. E ser produtivo e alcançar esse equilíbrio também é entender sobre isso. Sim, né? sim. Eu conheço pessoas que acreditaram que o mundo ia acabar no ano 2000 e tem dívida até hoje, feita lá em 2000, quando achou que o mundo ia acabar. Nossa, no ano 2000 falaram mesmo que ia acabar o mundo, né? Nossa senhora, realmente o mundo não ia acabar em 2012, até lançou um filme aí, 2012. Sim, é isso mesmo. Foi 2000, depois 2012, né? Exato. Não adianta a gente não olhar para isso, olha. Isso, olha, eu trouxe aqui uma passagem que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 21 a 24, e Provérbios para mim fala muito, porque é a sabedoria de Salomão, né? Fala assim, ó. Sim. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quando a palavra de Deus fala, trará um enfeite no seu pescoço. Por quê? Pessoas sensatas e pessoas equilibradas, a gente conhece de longe, é visível. E não é? Esse é um padrão bíblico, Valdemar. Eu acho isso uma coisa assim que acho que todo mundo deveria levar o seu livro aqui, ó. Ó, pessoal, compra esse livro aqui, ó. É muito bom. Quando você coloca a sua vida, as suas decisões, quando você coloca nas mãos de Deus, quando você coloca Ele como seu sócio, vem participar comigo, né? E aí essas decisões também emocionais, financeiras, isso dá uma sabedoria pra gente, né? A Bíblia tem todas as respostas, né? Tem. Na verdade, a minha concepção de vida, é que o equilíbrio que a gente precisa está na prática dos fundamentos bíblicos, na minha opinião, né? Com certeza. Ao longo da minha história, tentei achar o equilíbrio em todos os lugares, mas eu só achei o equilíbrio quando a gente se aproxima da leitura e da prática da palavra de Deus. Fora isso, meu amigo, porque a palavra de Deus mesmo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele, né? Então, Ele é fonte disso, né? Ele é fonte disso. E as pessoas têm que buscar essa fonte. É uma das metas que as pessoas devem priorizar, é buscar Deus. Porque é uma meta assim que ela ampara todo o resto, né? Ela dá a base, ela dá a sustentação. É o que você falou, é a fonte, é o que nos alimenta, né? Sim. E a gente acha a resposta para tudo, né? As respostas elas vêm mais fácil, né? Quando você está conectado com Deus, parece que as respostas elas aparecem mais fácil, né? Sim, muito legal isso. Aparece. Essa é uma dica de hoje, talvez, né? Se a gente quer ser mais produtivo e, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio pessoal na vida, a gente tem que compreender como que nós devemos conduzir a nossa vida baseada em princípio, né? Exatamente. Baseado em valores pessoais, né? E levar isso para o dia a dia, né? Com certeza. Porque eu sou formado em administração e eu encaro a vida muito como setores também, setor da saúde, o setor família, setor relacionamento, né? Enfim, setor financeiro, eu tenho banda, setor da banda, né? Eu fui dividindo e eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, tem muitos gestores e o gestor ele tem que controlar várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tem muita variedade.
Então eu acho que cabe a gente só acrescentar aqui, né, nessa live também a questão do treinamento e da delegação, porque senão você não consegue ser produtivo. Perfeito. Né? Quem absorve muito não consegue olhar para o que é estratégico, né? Exatamente, né? E tem o Anildo ele tá, não sei se ele está na live, ele falou muito bem sobre a questão da cultura. Você treinar os liderados ou as pessoas que estão com você para te ajudar da forma, pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que estão conectadas da mesma forma, que vão te ajudar aquela lista sua de tarefas, elas vão te complementar ali. Eu acho que quando a gente falou disso na nossa entrevista, né, que a liderança, ela precisa desse processo de você transmitir uma cultura, né, as pessoas pensarem parecidos, que aí elas vão poder te ajudar, você vai poder delegar as tarefas com segurança, e aí você vai conseguir realmente cuidar de todas as áreas com mais equilíbrio, né? Top. Tem dicas para nós? Dicas para fechar? Resumo? Para fechar, não sei, mas eu acho que o que você faz assim no dia a dia para ser mais produtivo, para ter tempo para poder cuidar do trabalho, vida pessoal, banda, canal de YouTube, mexer no estúdio e cuidar de cachorro, um monte de coisa aí que você faz, né, velho? Não, Valdemar, eu acho que assim, pessoa que é adulta e não tem agenda, eu acho um absurdo. Se a pessoa não tem, você tem que ter uma agenda, você tem que saber o que você vai fazer amanhã e principalmente saber os horários que você vai fazer cada atividade, né? Tem que, eu acho que geralmente eu chego fim de semana, eu gosto muito de dividir as tarefas, né? O que eu vou fazer na semana, o que é importante, o que não é, né? E tento distribuir aquilo ali, né, na semana da melhor maneira. E essa questão de fazer muita coisa é porque às vezes a gente não consegue viver só do propósito, né? Eu futuramente pretendo viver só de internet, é o que eu gosto, é o propósito que eu amo fazer, né? Mas a gente tem que passar por um processo ainda de desenvolvimento. Como você fala muito nas suas lives, a gente às vezes tem que adquirir novas habilidades, novas capacitações para chegar em outros objetivos e poder realmente viver o propósito de forma mais plena, né? Então, assim, as dicas que eu dou é a técnica Pomodoro, né? A gente saber dosar. Eu gosto muito de atividade mental, eu leio muitos livros, mas eu gosto também de atividade física extrema, musculação pesada, corrida pesada, né? Arte marcial eu gosto, eu fui proibido por causa de problema de saúde de fazer, mas eu gosto também demais, né? Eu gosto de estar com a família, amo estar com a família. Agora, buscando mais a questão religiosa, está muito mais forte agora nessa fase da minha vida, graças a Deus. Estou buscando isso, estou entendendo que, por mais que eu falei isso na entrevista com a sua mentorada, com a Juliana, e por mais que a gente conheça pessoas intelectuais, inteligentes, pessoas, né, grandes filósofos, mas às vezes a pessoa é ateu. Às vezes ela ignora o fato que a gente tem que sim se ajoelhar e ser dependente de Deus nas decisões para a gente prosperar, né? Então, hoje eu entendo isso de uma forma muito mais clara, sabe? Então é isso, a rotina, é a agenda, é horário para fazer as coisas, é saber analisar aquele monte de meta que eu jogo na agenda, falar assim, não, o que é importante, o que vai levar minha vida para outro lugar, o que realmente vai fazer parte de mim, né? O que vai acrescentar na minha vida, o que pode mudar ou não, né? E ali a gente vai dividindo as coisas, né? Porque muita coisa que é trabalho, mas também eu acho que quando as pessoas acham o propósito delas, muita coisa que muita gente fala que é lazer, às vezes ela tá no propósito dela, né? Eu mexer com banda, por exemplo, eu toco bateria, né? Então, assim, é uma coisa, uma atividade que eu tenho, a gente, né, pretende, né, lançar um CD aí, tá fazendo shows e tal, mas muita gente fala assim, nossa, aquilo ali é o trabalho dele, ele tem que ensaiar, ele tem que ficar tirando as músicas, aquilo ali dá trabalho, aquilo ali gasta tempo, é um metrônomo, mas na verdade é muito bom, eu gosto, é prazeroso. O canal do YouTube também é uma coisa que eu faço com alegria, né? É uma coisa que eu tenho o maior prazer de fazer, o canal do YouTube. Dá para sair um livro aí, se Deus quiser, né? Esse ano ou talvez ano que vem. Estou escrevendo também. Eu acho que muito do nosso conteúdo a gente tem que realmente condensar. Tem pessoas que não têm tempo para assistir vídeo, a gente sabe como é que é a rotina das pessoas hoje em dia, trabalhando muito, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai conseguir. Tem pessoas que vão administrar melhor
absorver melhor o nosso conteúdo lendo o livro. Então acho que é importante também. Então devagarzinho a gente vai por cada meta ali. Mas eu admito, eu falo até para todos aqui, talvez a gente pegar muita coisa, dá o que você falou, Valdemar. Você foi muito sábio no que você falou. Um burnout, às vezes você fica estressado, uma ansiedade. Então é saber pegar várias coisas ao mesmo tempo, mas saber também, né, falar assim, ó, peraí, essa semana vamos mais de leve. Saber equilibrar isso, né? São as dicas que eu dou aí. Concordo demais. Se me permite, eu queria complementar algumas dentro daquilo que você falou, que eu acho que faz total sentido. O André Tonon colocou aqui no grupo, ó, uma dica pessoal é fazer o que gosta e gostar do que faz. Faz todo sentido para mim. Exato. Não fazemos apenas o que a gente gosta. Isso é utopia. A gente não faz só o que gosta. A gente não faz só o que gosta. A gente tem que gostar também do que a gente faz. O que é isso? É encontrar sentido no que a gente faz. Exatamente. É encontrar motivo no que a gente faz. Segunda-feira não pode ser um dia de ir arrastando para o trabalho, gente. Pelo amor de Deus. É o melhor dia da semana. Para quem tem propósito, é o melhor dia da semana. Exatamente. A gente fica ali, ó, torcendo para chegar segunda-feira turbinado. É isso, né? Sexta-feira não é o melhor dia da semana. Não é. Quando a gente começar a pensar nisso, a gente vai saber lidar melhor com os dias que a gente tem, porque o recurso mais limitado que existe é o tempo. Primeira dica, gerencie muito bem a sua rotina. Gerencie a sua rotina. Gerencie o seu tempo. Você tem 24 horas, como todo mundo tem. Ninguém tem mais e ninguém tem menos. Todo mundo tem 24 horas. Então, o que você anda fazendo com o seu tempo, que é um recurso preciosíssimo. Segundo ponto, organize as suas tarefas. Pelo amor de Deus. Para de fazer 2.000 coisas uma vez só. E começa a fazer uma coisa 2.000 vezes. Para alcançar resultado, constância, disciplina, persistência. Isso é o foco extremo, né? Isso é o foco extremo. Estabeleça muito bem as suas tarefas. Valdemar, minhas tarefas têm que estar com foco em quê? Manutenção dos relacionamentos, atividades e cuidados pessoais e planejamento e foco nos objetivos. Objetivo de quem? Meus, da minha família, da minha casa. É isso. Terceiro ponto, utilize ferramentas de gestão. E aí tem o Pomodoro, como o Flávio comentou. Tem uma matriz chamada Matriz de Eisenhower, que te ensina como priorizar a sua agenda. Tem matriz SWOT, tem matriz Gucci, tem Trello. Tem um monte de coisa aí, gente. Tem um monte de ferramenta para poder gerir bem a rotina e organizar as tarefas. Quarto ponto. Pode falar. Não, só completar, hoje tem muito aplicativo de produtividade também, que mede o seu tempo, apita quando você está mexendo no WhatsApp na hora que não deveria, né? Trava sites que você, da internet, enfim, tem muito aplicativo bom hoje, né? Exato. E de graça, né? Exato. E de graça. Então, temos que aproveitar. Quarto ponto. A gente precisa trabalhar melhor nossa comunicação. E aprender a falar não para algumas coisas. A gente aprendeu errado a palavra generosidade. Generosidade é uma coisa. Abrir mão de tudo para somente dizer sim é outra. Tem momentos que eu vou ter que dizer não para algumas coisas, para eu manter o meu foco, minha disciplina, minha constância, minha persistência. E a gente não pode esquecer isso. Se você não faz a sua agenda, você vira a agenda dos outros. Né? Vira a agenda de alguém. Sabe. Quando não adianta reclamar. É verdade. Então, lembrar disso, gente. Lembra disso. A gente precisa ter esses 4 pontos assim, muito bem claros na nossa vida, para a gente poder ser cada vez mais produtivo. E uma coisa que você falou, Flávio, que eu gostei, que você falou que tem buscado cada vez mais trabalhar a sua espiritualidade. Sim. E a Bíblia nos fala em Mateus 6:33, assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais será lhe dado. E hoje em dia,
como é que as pessoas fazem? Buscam primeiro as coisas do mundo, e se não der certo, busca Deus. Exato. Pessoas que falam comigo assim, agora eu vou reforçar minha oração, né? Porque eu tentei fazer um negócio, não deu certo. Meu querido, mas você foi primeiro na força do braço. Primeiro você tem que ir na força da oração, depois da força do braço. Exatamente, Valdemar. Então, é compreender que primeiro eu busco o reino de Deus, as coisas do alto, e tudo mais será acrescentado. Valdemar, o que é buscar o reino de Deus? Na minha humilde opinião, que eu não sou um teólogo formado, nem pastor, nem padre, mas, na minha opinião, buscar as coisas do alto é ter uma vida baseada em seguir princípios. Exatamente. Princípio da honra, princípio da integridade, princípio da generosidade, princípio da verdade, princípio da humildade, princípio da disciplina. Gente, eu conheço pessoas que são ateus, ou ateias, né? Agora eu não sei mais do conceito, mas é ateu, que tem uma vida extremamente próspera. Então não é sobre apenas o lado religioso, mas é sobre uma vida baseada em princípios. E princípios foi o que Deus deixou para nós. Então, quando a gente vive uma vida de princípios, a gente está buscando as coisas do alto. E aí tudo mais vem por acréscimo, né? Vem por merecimento. É verdade. Você deu um exemplo aí, por exemplo, a pessoa ela vai na força do braço e as coisas não dão certo, aí que ela vai procurar Deus. Mas tem o caso, eu trabalhei em hospital psiquiátrico, eu vi isso, pessoas que conseguiram tudo, mas não tinham Deus. E elas estavam com depressão pesada, elas estavam tomando remédio, tarja preta, elas tinham tudo, não é só quando a coisa dá errado, não, às vezes pode dar tudo certo, mas essas pessoas, você sentia que tinham aquele vazio, faltava aquela riqueza, aquele bloquinho para completar ali, da riqueza espiritual, né, de estar conectado com algo maior, que vai dar uma missão, que vai trazer um ensinamento, que vai trazer uma clareza para a pessoa, né? Sim. E nós não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, de fé, né? Sim, de conexão. Então, é o que a Renata colocou aqui, ó. Quando aprendemos a conversar e escutar Deus, aprendemos a fazer a vontade dele, não a nossa. Valdemar, como é que eu descubro o meu propósito? Meu filho, o seu propósito está em Deus, não está num livro. Exato. A gente não nasceu para descobrir o propósito, a gente nasceu para viver ele. Mas se a gente não descobriu o nosso propósito ainda, nossa missão aqui na Terra, é porque a gente ainda não se aproximou de quem tem a resposta. E não é eu que tenho a resposta. É Deus que tem a resposta. Só que muitas das vezes a gente escutou que aquela velha e boa frase assim, ó, eu sei, eu posso e eu quero. Gente, isso não é verdade, porque nós não somos autossuficientes. Não somos. Nós nascemos para viver sobre o comando de Deus. Então, nós não somos sozinhos nesse mundo. Então, viver a vontade dele, aí sim as coisas vão cada vez mais se apresentar a nós. E isso também é ser produtivo. Quando eu tiro o meu olhar, o meu foco para aquilo que não agrega valor, quando eu cumpro o princípio da honra, que hoje, na verdade, hoje eu estou honrando a sua vida, porque você me honrou em algum momento na entrevista espartana, hoje eu estou te honrando. Então, isso é um princípio, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, quando a gente pratica isso, a gente vai começando a perceber o quanto a gente vai entrando num processo de equilíbrio em tudo. Aí as coisas começam a ficar mais leves, sem ficar tensionadas, né? Sim, e quando ela falou muito bem aí, porque é a vontade do Pai. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E geralmente o que eu preciso é o que Deus quer para mim naquele momento. E a gente sabe entender. São contextos que a vida, ambientes que a vida vai trazer essa guerra, que eu coloco sempre, né? Ela vai trazer uma guerra, vai trazer uma batalha, vai trazer uma luta para sua vida, né? Um período de deserto, de tempestade, né? Mas você entender que aquilo ali, você não queria aquilo, mas é o que Deus quer para você adquirir certas capacidades, porque você sabe que aquilo ali você pode ir mais longe, né? Então, o que a gente realmente precisa é a vontade do Pai, né? E a gente precisa deixar na mão dele
confiar, né? Exato, confiar. O que é uma dificuldade de muitas pessoas, né? E é uma dificuldade mesmo, né? Você deixar e confiar muito profundamente, mas precisa, né? É uma prática e é isso que vai nos levar a sermos mais produtivos, né? Com certeza. Se a gente, por exemplo, ó, eu aprendi isso esses dias e eu achei muito legal. Você já imaginou se o tempo que você fica no celular fosse o tempo que você lesse a Bíblia? Não é legal? Né? Ou então junto o útil e agradável, pega o celular para ler a Bíblia, né? Tem a Bíblia online, né? Pois é, pensa bem, a gente fica 1, 2 horas no celular, muitas das vezes fazendo algumas coisas que não agregam, e eu poderia estar aproveitando esse tempo para fazer algo que realmente agrega, né? Isso é o princípio, né? O princípio da integridade, né? De aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem. Então, a gente vai observando o quanto que a gente deixa de ser produtivo por se distrair ao longo do dia. Sim, sim. E os ambientes, acho que a Renata que falou sobre ambiente, o ambiente é feito para fazer você ficar distraído mesmo. A internet, o Instagram com aquela barra de rolagem ali de vídeos curtos, aquilo ali é injeção de dopamina pura, né? E tem um estudo neurocientífico realmente para aprender a pessoa, para ela, foi feito para te fazer procrastinar, literalmente, né? Verdade. E você saber identificar isso, você já está na frente, né? Você já saiu um pouco da caixa ali. Foi feito para a gente distrair, né? E aí, óbvio que tem um lado bom? Tem, por exemplo, toda quarta-feira, de 20 às 21, 21h10 e 15, a gente dedica 1 hora do tempo para ficar em produtividade, ou seja, 1 hora de buscar informação, conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Exato. Então, quando a gente se propõe a ser produtivo e a ter foco, lembra que o foco, na minha humilde opinião e ensinamento, o foco nosso tem que ser em três lugares diferentes, né? Que eu já falei aqui. E esses 3 focos, eles têm que estar na minha mente. Então, anota no papel depois, galera. Foco 1, foco 2, foco 3. Tudo aquilo que me tira do foco 1, do foco 2 ou do foco 3, está me distraindo. Está tirando a minha identidade e a minha essência. Lembra disso? E rouba tudo, Valdir. Exatamente. Rouba seu tempo, rouba sua energia, rouba momentos que você poderia estar, né, em convívio com seus parentes, igual você falou, mandando uma mensagem para um amigo, ou está conversando com a sua esposa, e a pessoa está ali no celular, ali, o tempo dela sendo roubado ali, e ela não consegue enxergar, né? Sim. Então é fundamental isso aí que você falou. Muito bem. Foi bom, não foi? Foi muito bom, Vamos fazer mais, Vamos fazer mais. Pode chamar que eu vou. Aí, tá vendo? E você e a Josi convidada aqui para vir no canal aqui para a gente fazer a entrevista espartana de casais. Acho que é um tema também muito interessante. Vamos essa data aí. Isso, é um tema muito interessante que eu acho que a gente precisa levar essa questão de bons exemplos de casal, né, que deram certo aí, que podem dar dicas, que podem ajudar, né, para a gente mudar esse quadro aí que está, né, hoje, infelizmente, aí, muito, depois da pandemia principalmente, muitos divórcios, muitas separações, né, muitas pessoas magoadas, com traumas, né, precisando ressignificar um monte de coisa, né, nessa questão emocional. Então, acho que é muito bom a gente trazer gente boa, casais do bem, casais felizes, casais que estão buscando a mesma coisa, né, que querem voar igual águia. Esse que é o propósito. Que legal. Convite aceito, vamos combinar. Isso aí, vamos sim. Meu caro, seguinte, quero te agradecer mais uma vez, quero honrar a sua vida, né, que Deus te abençoe, te proteja, que abençoe a Sheila, que abençoe vocês nessa trajetória, que o caminho de vocês seja de muita prosperidade, de muita bênção, muita vitória, né, que todos os planos de vocês, desejos, sonhos, objetivos, metas, vontades, anseios se realizem, né, em 2024, e espero que a gente se encontre mais vezes por aí. Com certeza, Valdemar. Foi uma honra, um prazer enorme a Sheila ter trazido você para a minha vida. Eu fico muito feliz. E as pessoas são isso, são energias, são conexões. Aquele filme Segredo fala muito bem sobre isso, né? A gente vai se ligando. A quem tá, a Sheila falou uma frase que até esqueci agora, as pessoas são unidas não pelo pensamento, mas sim pelos propósitos, né?
Então, eu fico muito feliz, muito grato de estar nessa caminhada com você aí. Você pode contar com a minha ajuda aí, porque você precisar aí, né? E agradeço a todos aqui que assistiram essa live aí, que aguentaram aqui, né? Todos os seus mentorados, mentoradas, e aos espartanos aqui também, que é do meu grupo, que é do meu canal, que estão sempre junto comigo aí, que me deram a força aí. Espartamos junto aí, estamos firmes. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu mesmo. Muito bem. Ó, o canal tá aberto, pessoal. Quem quiser fazer uma live comigo aí, me chama. Semana que vem nós vamos receber o nosso amigo Elisiário Souza. Vamos falar sobre espiritualidade no ambiente de trabalho. Meu Deus do céu, é outra live, vai ser muito bacana. Show. Muito bacana. Então está aberto o canal, se vocês quiserem. Protagonistas em ação, né? É o nosso momento aí de fazermos live com quem se coloca em movimento. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero desejar um bom restinho de quarta-feira, que vocês tenham uma quinta-feira abençoada também. E a gente se vê em breve, se Deus quiser. Fechado? Um abração, Flávio, abração a todo mundo que participou. Amém. Gratidão a todos aí que participaram. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Amém.